Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Aí começou. Bom, olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está no Econotel, Economia e Teologia, no mesmo universo, no mesmo pacote, no mesmo PIB. A gente ainda vai ver, a gente ainda vai começar a acertar esses detalhes, né? Onde é que a gente vai colocar economia e teologia dentro de um mesmo pacote, tá? E aqui nós estamos trabalhando já no nosso segundo episódio, já passamos do piloto e agora a gente já vai começar efetivamente com os conteúdos mesmo dentro dessa temática de economia e teologia. É claro, dentro de teologia, a perspectiva que a gente vai trabalhar aqui dentro da perspectiva da teologia cristã. Tá? Então a gente já começa de uma forma confessional, pelo menos na teologia cristã, né? Na economia, aí a gente vai ver, né? Que faz. Tá aí eu também junto aqui o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, pessoal. E sim, estamos aí nessa pegada, assim, a confusão, por enquanto, na teologia, né, buscando aí como é que eu vou dizer, temos diferenças em alguns pontos, mas são mínimos, né, na ortodoxia permanecemos iguais aí, né? Continua tudo igual. Tudo igual, né, e também esse toque aí de economia e teologia e pensar aí sobre alguns assuntos aí na perspectiva cristã, tentar trazer esse ponto de vista, né? Para fazer essa relação. E aí, justamente já para começar nessa relação, porque a parte da economia, como a gente vai ver, no episódio anterior, por exemplo, a gente citou muitos termos que a gente vai trabalhar ainda, então a gente tem um projeto aí, pelo menos em ideia de ser um projeto bastante longo, inclusive, porque a quantidade de assuntos que a gente vai focar, que é mais a questão de economia, é muito amplo, tem muita coisa, tem bastante conteúdo. Mas a gente tem que começar de algum lugar ou começar do começo, e aí como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente pegou, só para uns recadinhos iniciais, né? Uns recadinhos econômicos e iniciais, talvez, né? A ideia da gente começar a trabalhar com essa questão de economia, né, a gente começar muito tempo antes do que nós temos de economia efetivamente, tá? Que são as escolas econômicas que nós temos mais recente que eu digo é qualquer coisa do século XVIII para cá é recente, né? Foi ontem, né? Então tem muita coisa recente, mas não, vamos começar bem antes. E aí dentro de uma perspectiva, até dentro de uma teologia cristã, é claro que a gente vai trabalhar bastante com a questão do texto bíblico. Nós, inclusive, hoje vamos começar com algumas coisas dentro do texto bíblico. Mas antes da economia em si, tem um fator que, vamos dizer assim, quase que é base, vamos dizer assim, é base para uma questão histórica, mas na nossa perspectiva aqui, minha, Alexandre e Tiago, não é base para economia, mas é base em questão histórica, né? Que é o tradicional Estado, né? O Estado que a gente conhece hoje em dia, que a gente chama, vamos até diferenciar, Estado moderno, né? Mas o Estado moderno, arredondando aí novamente, pegando ali do final do século XVIII para cá, né? Então a gente pega mais ou menos por aí. Mas vamos pegar antes. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de Estado numa perspectiva bem anterior e numa perspectiva também, colocando aí os começos, onde a gente vai começar o começo, né? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre dois estados que foram extremamente importantes na história. Tem milhares de outros, tá? Daria para a gente fazer uma lista. Na verdade, daria para fazer um podcast apenas de episódios, apenas de estados, tá? Tranquilamente, né? Então a gente vai apenas começar com dois hoje, que tem uma conexão bíblica muito importante, né? Vai fazer uma intersecção extremamente importante, que é a parte do Egito, e Egito é um dos estados mais antigos que nós temos, com conexão com Israel, né? Praticamente o começo de Israel já começa ali, né? Em Abraão, né? Já começa com Abraão visitando o Egito e tudo mais, né? E um outro estado que vai fazer, inclusive faz parte da cultura, disso que nós chamamos de cultura ocidental, que é a parte greco-romana
né, a gente vai pegar apenas a última parte, que é a parte romana, porque o Estado romano, que tem diversos períodos aí, né, ele é muito amplo e ele acabou abarcando por si também a cultura grega. Então a gente não vai comentar a cultura grega. E o nosso objetivo é mais comentar como o Estado como um frame, assim, o frame da época, né? Mais ou menos, assim, o que a gente, não é também entrar em detalhes, assim, não vamos trabalhar, por exemplo, rei por rei, imperador por imperador, monarca por, né, assim, não é essa, ditador não é essa por ditador. Ditador que começa lá também. A questão é mais ampla só para a gente ir dando corpo ao assunto, né, para a gente ir construindo no decorrer dos episódios aí e para a gente ter uma base de como esses estados eram organizados e mais ou menos a grosso modo como se assemelham aos nossos aos nossos dias atuais. Nossos dias. E aí, como a gente não vai trabalhar com história aqui, não é a nossa perspectiva de fazer coisas históricas, né? Então a gente vai pegar Egito, Roma, e aí a gente vai ligar com o texto bíblico, a gente vai começar ali, não vamos começar em Gênesis, a gente vai, já vamos começar ali já no período final do período cronológico de Israel, que a gente chama de período dos juízes. A gente vai pegar ali justamente no finalzinho. Hoje a gente vai chegar só a dar uma visão panorâmica muito rápida do que é o período dos juízes, e aí no próximo episódio a gente vai pegar essa intersecção do finalzinho de juízes, já metendo já começando ali no período da monarquia, que já é com Saul e tudo mais, né? E vamos começar então já com o que particularmente eu acho que é um dos estados, dentro dessa perspectiva, um dos estados mais importantes, que é a Roma, a história romana e tudo mais. A gente não vai comentar lá em 1753 com Rômulo e Remo, não, isso aí é parte de história, né? A gente vai fazer um comentário bem geral, porque Roma tem um detalhe interessante: Roma é extremamente importante para o Novo Testamento. E lá no Novo Testamento tem, vamos dizer assim, entre aspas, as tretas, e aí são as tretas no bom sentido, as tretas econômicas, né? Que é a questão lá do tradicional texto, por exemplo, dos evangelhos: dai a César o que é de César. César ali é justamente uma referência ao chefe do Estado romano da época de Jesus, né? E o outro texto tradicional que todo mundo coloca, mas não é, e a gente vai ver isso futuramente por que não é, e por que todo mundo coloca, que é o tradicional texto de Romanos 13. Romanos 13. Vão pagar imposto porque o povo antigamente pagava imposto para Roma. A coisa não é bem assim, mas esse é um outro assunto. Então vamos começar já com Roma, então, né? E o que Roma tem de interessante, então, Thiago, para a gente ir dentro dessa perspectiva? Não, só como nessa perspectiva assim, do frame, assim, de como funcionava o Estado romano, né? Principalmente aqui pegamos a parte da República, né? Pegamos a parte a República de um modo geral vai de 509 a.C. a 27 a.C. Aí mais ou menos quando vem aí Júlio, termina com Júlio César, que vai começar o Império, né? Então, partes assim como era dividida a sociedade romana. Bom, claro, desconsiderando aqui os escravos, né, a parte dos escravos, que a gente sabe que tinha, né, muita mão de obra escrava, a maior parte das. Mas os cidadãos romanos mesmos eram divididos, os considerados cidadãos, em patrícios, né, que eram as pessoas com renome na sociedade e muito abastadas, e os plebeus, que traduzindo a grosso modo a classe trabalhadora, né, para nosso... O proletariado da época. O proletariado da época, né, traduzindo a grosso modo. E nessas classes, os patrícios eram os que formavam o Senado romano, e aqui já dá mais ou menos assim, para a gente ter essa perspectiva assim, de que, como a gente costuma dizer, assim, que a tendência do Estado é sempre inchar, crescer, a tendência do Estado, porque por exemplo, a República Romana começa com esse número de 100 patrícios ocupando o Senado, né? E que, um detalhe só, geralmente esses cargos eram vitalícios, geralmente não, eram vitalícios, salvo se
tivesse algum problema com a justiça, alguma acusação criminal, aí sim eles eram removidos Ou seja, do era cargo. vitalício até com a justiça. E aí o que acontece? Essa tendência aí do Estado tem sempre a inchar, né? Geralmente. Bom, esse número, né, sobre o governo dos irmãos Grac, sobre o domínio deles, aumentou para 300 senadores aí, patrícios, 300 senadores. Só aumenta, nunca diminui, não, né? Depois com Sula, vou dever a pronúncia romana dos nomes, tá? Vou dever a latim, não é a minha. Meu forte. Esse número foi para 900, elevado para 900. E com Júlio César chegou a 1000, né? Chegou ao número de 1000, né? Assim, percorrendo essa história. A tendência do Estado aí inchar só cresceu, né? Aí, 2 congressos brasileiros, praticamente. Aí depois sim, né, teve com Augusto, sim, que aí o Augusto deu uma reduzida na máquina para 600, aí, mas a gente vê que a gente tem esse problema já de incha e desincha, assim, né? A tendência é que ele sempre aumente, né? Que ele sempre aumente bem grande. Então, aqui cita essa redução para 600 com Augusto, e assim mesmo é um número demasiado, assim, né? E lá a população de Roma não era uma população brasileira, que a gente está com... Eu não lembro qual que é o último censo, mas a gente deve estar perto de 220 milhões, alguma coisa desse tipo. Então a gente tem censo Brasil, a gente está com 220, está mais ou menos nessa faixa. Agora eu não lembro o número exato. Vou ficar devendo aqui, mas qualquer coisa depois o valor, eu não lembro agora exatamente o valor, mas eu sei que está mais de 210, tá? Esse já está bastante mais de 210, porque a gente está no período pós-Covid e tudo, então eu não tenho um valor exato aqui, mas, bom, a gente está arredondando aí para 210, 215 milhões de pessoas, e a gente tem um congresso de mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, quase 600 pessoas. E a gente está falando de 600 legislativos, vamos fazer um anacronismo gigantesco para, na época, na cidade de Roma, a gente tinha um pouco mais de 1 milhão de pessoas, talvez. Então, assim, a proporção é assustadora, o tamanho do Estado, porque, assim, cuidava do Estado na época, em questão de república geral, mas fora ali porque Roma é uma cidade, né? Roma não o Império Romano é muito diferente de países como nós temos hoje em dia, né? Então, Roma, na realidade, é a cidade do Império, e o restante fora de Roma é Império, não tem países ali, né? Então, você pensar que dentro de uma cidade com aqui, na região onde eu moro, em Brasília... É como se fosse o Brasil, isso acontece em Brasília, né? Como o centro Isso acontece em Brasília, exato. E Brasília tem quase 4 milhões de pessoas. Então você coloca aí 4 milhões de pessoas para 600 mil, para 600... Cara, é um negócio absurdo. Absurdo. Então a ideia de inchar em estado, de ficar inchando o estado e tudo mais, já é antiga, pelo jeito, né? Ou seja, a gente está falando de coisas aí de séculos antes de Cristo, né? Vários séculos antes de Cristo, né? Sim. E aí, voltando assim, essa função, o Senado tinha como função, né, cuidar do tesouro, né, e da política externa, né, e também aconselhar os 2 cônsuls que eram eleitos pelos cidadãos romanos, aqui a gente vai ver agora mais detalhes, que tinham termos, como se diz, mandatos de um ano, esses 2 cônsuls. E os cônsuls eram eleitos, na verdade, vou aqui com o meu latim torto, comitia centuriata, acho que deve ser assim, acho que era uma assembleia militar que elegia esses 2, escolhia esses 2 cônsuls, e também elegia 2 censores e 8 pretores, né? Aí qual era a função desses? Os 2 censores era a moral pública e o censo oficial. Aí a contagem do povo. A moral vinha do Estado. Agora,
controlar a moral pública, não sei definitivamente como é que se fazia, né? Porque é uma coisa... Moral vindo do Estado. Moral vindo do Estado. É legal isso, viu? Controle centralizado. E a contagem aí, né? O censo oficial. E os 8 pretores eram o sistema judiciário ali, eram os responsáveis pelo direito romano ali, por aplicar a lei, né? E depois tinha uma assembleia chamada das tribos que elegia a edles, que era um corpo de pessoas aí responsáveis pelos prédios públicos, pelos jogos e por negócios do governo, assim, de modo geral, né? E depois outro nome latino aqui, quaestors, que eram quem controlavam as finanças e a parte administrativa desse estado. Também tinha o conselho plebeu, que era a única dos plebeus, era a principal representação da Assembleia dos plebeus, né, que era a classe que elegia a tribuna plebeia, que era formada também por 2 cônsuls. E os 2 cônsuls eram sempre os cargos oficiais mais altos aí de Roma, era o cargo público mais oficial. E a função deles também incluía, aqui vem um detalhe que também é meio, não sei como as pessoas, tinha essa inocência, assim, né? Eles tinham a função de, em caso de crise militar, eles poderiam indicar um ditador, para ter poder total, teoricamente, né, pelos próximos 6 meses, mais ou menos por um período aí de 6 meses, ou até que a crise militar fosse extinta, né, acabasse, né. Agora, né, Alexandre, como tu bem estava lembrando aí na nossa conversa, quais desses ditadores devolveram o cargo? E esse negócio de tem uma crise e tudo mais, entrega o poder na mão de um, né? E detalhe, aí era o próprio Estado que se ajuntava para eleger uma pessoa para dominar, né? Porque ditador nessa época vamos dizer assim, na teoria, vou até deixar essa separação, na teoria é diferente do que nós temos ditador modernamente, né? Então a gente teve ditadores no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, tem uma discussão interessante. Não. Aí já é regime militar. Regime militar, Médici, tem o Castelo Branco, aí já no período do regime militar. Porque o regime militar, ele tem... eu já vi algumas discussões disso, né? E eu até concordo em boa parte com isso, que a gente não teve uma ditadura militar, porque a gente teve alternância de poder, mesmo dentro do regime. Regime militar, sim, foi um regime militar, foi um regime totalitário, mas não foi autoritário. Também tem essa diferença. Futuramente a gente vai até falar disso. Então o regime militar foi totalitário, não foi autoritário. Já por exemplo, o Getúlio Vargas, que foi ditador por 2 vezes, inclusive, com golpe de Estado. E eu particularmente, Alexandre, tenho essa visão de que nós estamos ainda dentro de um golpe de Estado de 1892, não é de 2022. Vamos lá. Deixa eu até colocar um parênteses que eu esqueci no início. A gente não quer derrubar Estado, a gente não vai derrubar Estado, derrubar República, nem nada. Não, aqui é uma discussão mais acadêmica, nas ideias e tudo mais. A gente não faz nada na prática, a gente só pega as coisas que estão nos livros acadêmicos e a gente discute algumas coisinhas, só, tá? Então, eu particularmente considero que nós estamos num golpe militar que começou em 1892, 15 de novembro de 1892, que é lá do golpe... República. Do golpe da República, né? E que foi com um golpe militar, inclusive, tá? Então, por exemplo, Getúlio Vargas, voltando agora para frente, ele deu um outro golpe dentro, né? Aí ele se tornou um ditador por si só, porque ele tinha um poder único, diferente do romano, que não deram para ele. Ele tomou por si, fez uma nova constituinte e tudo mais. Ele fez isso depois numa segunda ditadura dele, do Getúlio Vargas mesmo, né? Então ele era um homem só que mandava em tudo,
tinha um congresso e tudo mais, mas assim, no início ele que começava a mandar. Em Roma, não. Roma é diferente. Teoricamente, você juntava ali os senadores e tudo mais e dava o poder para esse ditador que ficava ali em período de crise, algum problema militar, revolta, o que fosse. Um período de 6 meses, podia ser renovado isso por mais um período, eu não lembro qual por período a mais, mas assim, acabou, resolveu ali a crise, acabou, o cara devolve e volta a ser, o cara voltava a ser o que ele era antes, ou cônsul, ou general do exército, voltava à vida anterior. Aí o detalhe que a gente estava conversando, montando essa pauta era, qual ditador que teve nesse período da República, a gente está falando no período da Roma, de Roma, porque Roma teve o período de Império, que foi o último período, teve o período da República e teve o período também da monarquia, né? Então a gente está focado justamente no período da República. Eu não lembro de cabeça, pode até ser que tenha, talvez eu não conheço, mas qual foi o ditador que teve o poder do Senado e que devolveu o poder de novo? Eu não conheço, pelo menos eu não tenho conhecimento, né? Então, assim, o cara pega o poder e aí o cara vira casaca, toma de conta. No caso, como a gente ainda vai chegar lá, tem o Júlio César que, por causa das crises, porque nesse período a gente tem da República e tudo mais, a gente tem o Império Romano é gigantesco. O Império Romano é gigantesco. Então a gente tem muitas guerras em diversos pontos, tem crises, e aí você tem revoltas, tem generais que estão brigando um com o outro, Pompeu, aí tem Júlio César no meio e tudo mais, e aí quando o cara tem um poder na mão, o que o cara vai fazer? Vai devolver? Não, o cara vai continuar com o poder na mão. Não é de hoje, é de lá de Roma que a gente está falando. Tá? E outra coisa que isso é até historicamente comprovado, né? Uma coisa demasiado centralizada não tem como dar certo, né? Porque não tem como. Não tem que era tudo, né, por expandir o domínio central ali de Roma, né, todo o domínio central e é óbvio que tem essas fragmentações, porque naquela época mais ainda, se hoje por exemplo, com esse meio que a gente tem aqui, que a gente pode se comunicar com o outro lado do mundo, a gente não consegue, muito mais rápido, né, a gente não consegue dar conta, é uma coisa centralizada, assim, imagina naquela época que não tinha internet. Não tinha esse meio de comunicação rápido, né. Isso, não, é uma coisa... E tem um outro detalhe, essa questão da centralização do poder, e agora falando de Roma de uma forma geral, aí tem diversos motivos, inclusive aqui na descrição do episódio vai ter vários links de podcast de história mesmo, então a gente não vai comentar de história aqui, mas tem um podcast do História Magista muito bom sobre a história romana, que é justamente esse período da República, e aí tem diversos outros livros de história e tudo mais que o ouvinte pode pegar e pesquisar, mas uma coisa que a gente estuda na história também é justamente na queda do Império Romano, que já é o último período. E por que Roma cai? Dentre diversos motivos, é por causa do tamanho de Roma. Então você pega ali, você tem divisão dos terrenos de Roma em duas partes, para tentar ver se consegue manter o império. A centralização está em Roma, tanto que o nome é Império Romano, sai de Roma, mas não dá conta, a coisa é muito grande em questão territorial, e assim, territorial para a época, porque você tem um monte de nações, a gente pode chamar assim de nações e povos com culturas diferentes e tudo mais, uma diversidade gigantesca, e o próprio império acaba se implodindo. A primeira implosão começa, e aí a gente até divide a história em história antiga e a Idade Média, que é no ano de 475, que é a queda da cidade de Roma, que é, vamos dizer assim, a queda do Império Romano do Ocidente. Né? E antes da queda, ainda estava tentando montar uma estrutura de dividir o poder, e aí a gente já está falando questão de imperial, mas no nosso assunto aqui de Estado continua a mesma coisa, para ver se consegue manter o império. Não consegue. E é dividido entre Ocidente e Oriente, né? Aí em 475 caiu o Império Romano do Ocidente,
E ainda por mais uns 1000 anos ainda, até 1451, cai o Império Romano do Oriente, lá de Constantinopla, que ainda tentou se manter, dividiu em várias partes, mas ele acabou implodindo pelo próprio peso. Ou seja, o Estado em si, historicamente, não estamos falando dos dias atuais, mas historicamente o Estado, a sua tendência de crescer sempre, de crescer, de inchar, e chega até um certo ponto que implode. Ele não cai pelo seu próprio peso, né? Com o seu próprio peso. Então ele vai acabar se enchendo. E assim, a gente está falando de Roma, que é o último dos grandes impérios, dos 4 grandes impérios que dominaram o mundo. Os outros 3 anteriores, você pega o Império, o anterior, que foi o Império Grego, né, tinha uma figura que dominava tudo, Alexandre o Grande. Morreu, não conseguiu repassar o seu império para o sucessor, dividiu e ele acabou sendo implodido pelo dentre vários motivos, um deles foi o tamanho que acabou implodindo. O Medo-Persa também, se bem que ali talvez o principal motivo foi as guerras do Filipe, pai de Alexandre, e do próprio Alexandre. Mas também, o Império Medo-Persa era gigantesco, né? Ele acabou implodindo pelo próprio peso também, né? E Medo-Persa era a união de 2, ou seja, os 2 se juntando em um só, não aguenta. Eles acabam implodindo pelo próprio peso, né? Sucumbiram, então. Tem toda essa questão assim, uma coisa muito centralizada é impossível de porque não tem só sendo onisciente para conseguir governar. E o Estado não é onisciente. Exato. Não é. embora se comporte como se fosse. Né? Não é. Acaba não sendo. É impossível, né? Não tem como. Né? E outra parte que a gente pegou aí para contrastar, assim, para falar sobre também a questão da monarquia egípcia, né? Monarquia egípcia, né? A monarquia egípcia, ela também é bem ampla também. Foi um dos... Talvez o primeiro grande império da antiguidade, né? É muito grande, tem períodos... Se bem que no Egito, se eu não me engano, não tem república. Sempre foi reinado, rei. Aí o rei ali troca o nome para faraó, né? Faraó, né? É em grego até essa denominação, né? Se não me engano, faraó o termo em português grego, que vem do grego. Né? Vem do grego. E aí lá dentro do Egito, o que a gente tem, né? A gente tem a figura do faraó e tem toda uma estrutura, né? Isso, a gente tem o faraó, né? Que é o monarca, o soberano, né? E que é a representação da suprema, do supremo juiz, né, no caso, ele seria o cabeça da Suprema Corte, assim, como fazendo uma analogia a grosso modo, comandante dos exércitos, né, sacerdote e também é divino, mas não se contentando em ser o sacerdote também. Ele era divino ainda. Também se atribui divindade, né? Se atribui divindade. Então tem em teoria, né, era o que liderava e levava a cargo todas essas funções, mas na verdade, claro, tinha uma estrutura que eram divididas, né? Ele tinha como milhares de administradores pelo território e conselheiros para ajudar a reinar, né, no reinado ali. Então, e aí só um detalhe, de um período geral, assim, da monarquia egípcia, de 3100, mais ou menos, ali, antes de Cristo, a 322 antes de Cristo, ali, que o período total da monarquia. E esses administradores e conselheiros, no período do antigo reinado, eram, em geral, assim, em sua grande maioria, parentes do faraó, e gradualmente eles passaram a ser substituídos por servos, né, por servos profissionais em algumas áreas, né, como escribas também, por exemplo, porque pouquíssima parte da população sabia escrever e ler, então um escriba era muito valorizado no período
dos faraós aí por causa para ter os documentos do reinado, né? Para ter os registros do reinado. E essa questão aí desses administradores e conselheiros serem gradualmente substituídos por servos, né, com profissionais, assim, nós temos também, por exemplo, o caso bíblico de José do Egito, né, que foi vendido lá por inveja pelos seus irmãos, né, e acaba se tornando, depois de várias vicissitudes que passa no Egito, né, acusado falsamente, preso e é levado ao segundo posto mais alto do Egito, e é o que, para a época ali da crise de alimentos e etc., que ele vai trabalhar essa questão é elevado. Então, aí já temos um paralelo aí com esse contato, assim, da história, né? com o texto bíblico, assim, essa questão. Que provavelmente, talvez José seria como um vizir, que eram os conselheiros do faraó, assim, os mais importantes. Geralmente se tinha dois, um para a região, o reino do norte, a parte do norte do reino, aliás, e outro para a parte sul do reino, e eles eram responsáveis por manter a ordem, né, no caso a parte da lei civil, coletar os impostos, né, manutenção de arquivos, mobilizar tropas nas suas regiões e eles também estavam assessorados aí por outros administradores que eram que seguiam na hierarquia oficial aí. Então, que também esse administrador tinha essas funções, como cuidar do tesouro, dos exércitos, dos grãos, né, do armazenamento de grãos e dos documentos do rei, aí, que entra os escribas nessa parte. Então, temos aí uma máquina pública também gigantesca também, né, que vai muito grande. E aí tem o caso, né, o caso da reforma lá, podemos dizer assim, da reforma do Akhenaton, né? Akhenaton tentou fazer uma reforma administrativa e religiosa. Essa história do Akhenaton é muito interessante, né? Só para a gente contextualizar aí, Akhenaton está mais ou menos em vamos arredondar as contas aí, 1390, ele começa mais ou menos nessa época, né? Só para a gente colocar umas datas aqui, para a gente ter umas ideias, a gente vai colocar como padrão de data aqui, 1450, é aquele período do Êxodo, né, de Moisés. Então, 1390, 1380, que é o Akhenaton, então é um pouquinho depois da saída do povo lá das terras do Egito, né. Aí o Akhenaton, ele tenta fazer uma reforma bem interessante, né, porque a gente tem essa estrutura, e assim, a gente está falando muito por cima, dando ponto, porque a história, tanto do Egito quanto de Roma que a gente falou, é gigantesca. A estrutura do Egito, ela é muito grande, porque na época, nesse período todo do Egito, ele era uma potência militar, tanto que foi uma das primeiras, dá para considerar o primeiro grande império da antiguidade. E aí, para ser considerado império, você tinha que fazer uma dominação econômica e dominação também militar. E aonde não dá para fazer uma dominação militar diretamente, você tinha uma dominação, vamos dizer assim, dentro das relações, vamos chamar assim, relações internacionais. Por exemplo, é o caso das alianças, e não foi só uma, foram várias alianças que Salomão e as filhas, dá para colocar filhas dos faraós, porque Salomão casou com tanta mulher, que assim, a Bíblia cita os números, né, aqueles números lá, foram com 500 mulheres, mas com 400 mulheres, não sei o que, aí as contas dá 1000, mas assim, são parentes. Quando a Bíblia fala de números, tá, ela nunca dá o número exato, igual eu trabalho com números, eu falo, 3,14 é 3,14, não 3,15, para mim é diferente isso. Mas quando a Bíblia fala de números, ela nunca dá um número exato. Quando ela fala, por exemplo, 40 significa muito tempo, 40 dias, muitos dias, pode ser mais de 40 dias, menos de 40 dias, mas assim, é muitos dias. 40 anos, é muitos anos, é uma geração. Então você pode ter aí mais de 40 anos, um pouco menos de 40 anos, oscila. Quando a Bíblia fala 1000,
Aí é 1000, é muita coisa mesmo. Pode chegar até Salomão ter tido 1000 mulheres? Pode inclusive ter tido até mais de 1000 mulheres. Tá? Então esse 1000 é um exagero assim, muito grande que pode chegar no número 1000 ou até passar dele. E Salomão teve muitas alianças com o Egito, alianças no plural mesmo, com o Egito através das filhas de Faraó, e não só lá no Egito, mas também em outros lugares. Então, para ser considerado uma potência, você tinha que fazer esse agrupamento todo. Então, é um negócio gigantesco. E aí, por trás de tudo isso, não é a nossa temática principal, mas é uma das grandes, vamos dizer assim, um dos grandes pilares, propulsores de tudo isso é a questão da religião. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no caso da religião lá do Egito, que é uma politeísta, você tem diversos deuses, e o próprio faraó era, além de tudo isso, era o próprio Deus que estava no meio. Né? E aí o Akhenaton, ele ali um pouquinho depois, 1300 e pouco, né, 1390, 1380, resolveu fazer e literalmente ele fez isso, tentou fazer que nós chamaríamos hoje de uma reforma administrativa e uma reforma religiosa. Né? Pregou as 95 teses de Akhenaton, né? 95 teses de Akhenaton, isso quase custou a cabeça do próprio Deus, que era o faraó. Você vê que as brigas políticas não são do Brasil século XXI, não, é lá do século 14 a.C., lá no Egito, né? Então, o Akhenaton, ele fez essa reforma, e aí ele deu uma alterada no Estado. Só um dos pontos que ele alterou do Estado, que acontece o seguinte: como o Egito é politeísta nessa época, tem vários deuses, então você tem vários sacerdotes, e cada deus tem os seus sacerdotes, o conjunto de sacerdotes e tudo mais, tem os seus templos, as pessoas adoram os vários deuses, e aí no meio de tudo isso a gente também tem aquilo que poderíamos chamar de impostos, entre aspas, né? Impostos que se levava ao templo. Imposto no sentido obrigatório, tá? Então é literalmente imposto. O camarada tinha que levar de forma obrigatória nos rituais e tudo mais. Então você tem um monte de deuses, um monte de sacerdotes, e a população inteira, além de pagar imposto diretamente ao império, que não é uma república, é um império, então é obrigatório mesmo, né? O Akhenaton, ele começa a fazer vamos dizer assim, tentar enxugar a máquina pública, né? E um dos pontos que ele vai enxugar é justamente a parte religiosa. O que acontece? Dentre todos esses deuses, ele elege um único Deus, não para ser o único Deus verdadeiro, mas um Deus para ser adorado. Os outros deuses ele ignora, entre aspas, ele meio que ignora. Então a gente tem todo aquele panteão de deuses, Anubis, Horus, Ísis e tudo mais, e ele deixa de lado. E ele coloca apenas um único Deus para adorar, que é o Deus Aton. Tanto que o nome desse faraó, o Akhenaton que a gente está falando, na realidade o nome dele é Amenófis IV, e ele altera o seu nome para Akhenaton, né? E Akhenaton, para quem não está associando o nome do faraó, ele era marido daquela Nefertiti? Da rainha Nefertiti, que é uma das mais conhecidas do Egito, porque tem os bustos dela até hoje, que foram encontrados na arqueologia. E ele também é o pai daquele faraó chamado Tutankhamon, que a gente descobriu o sarcófago dele com um monte de ouro e joias e tudo mais. É o sarcófago mais rico que já foi encontrado na arqueologia até a data de hoje, só que ele morreu com 18 anos, o Tutankhamon. Então Tutankhamon era filho de Nefertiti com Akhenaton, né? Então é desse cara que fez isso. E o que ele fez? Ele pegou o deus Aton como o deus para ser adorado. Os outros deuses continuam existindo, mas ele meio que ignora. E aí a gente tem um começo do negócio chamado de monolatria. Não é monoteísmo, né? O monoteísmo, que é meio complicado da gente colocar quem foi o primeiro a começar. Eu particularmente acredito que quem começou a fazer o monoteísmo foi Israel, mas aí é uma discussão grande, que o monoteísmo você tem um único Deus verdadeiro, não existe outros deuses. Monolatria, você tem todos os deuses, mas você adora apenas a um Deus e ignora os outros, ou coloca esse Deus como Deus supremo e ignora os outros.
Foi o que o Akhenaton fez. Bom, mas onde é que está a parte interessante disso? O Akhenaton fez isso, reforma religiosa. Aí ele vai e faz a reforma administrativa. Qual que é a reforma administrativa? Os sacerdotes são uma grande classe, não de proletariado, talvez de burgueses, não sei como é que a gente colocaria dentro do marxismo de hoje. O marxismo não funciona nem hoje e nem no Egito, né? Então, vamos colocar esses agulhados. Então, nem no Egito o marxismo funcionaria. Então, os sacerdotes são uma grande classe de pessoas que têm uma dominação muito grande em cima das pessoas, grande influência no faraó, e apesar de ser, vamos dizer assim, servos do faraó, de uma certa forma, mas tinham muita influência no faraó. Perde o emprego todo mundo. Todos os sacerdotes que não tem templo, não faz adoração ao deus Atum, acabou o emprego. Os caras foram embora. O que começa com isso? O que nós temos até hoje. As revoltas, as greves, tudo isso nós temos, já começa lá no Egito. Então, assim, o caldo começa a engrossar. Então, começa nisso, mas o faraó, que tem o poder, o monopólio... como é que é o monopólio da força? Da força? O monopólio da violência. Da violência. O monopólio da violência, que já é dessa época, não é apenas de hoje, começa também nessa época, né? Ele consegue controlar tudo ali com ferro e fogo, poder militar e tudo mais. Só tem ele. O Egito nessa época não é república, é império, tá? Então ele que manda e acabou. Então ele consegue apaziguar ou acabar com essas revoltas, né? Até um determinado tempo. Porque depois ele não é eterno, ele morre, Nefertiti fica por um tempo, depois acaba morrendo. O seu filho, Tutankhamon, começa a reinar, se não me engano, acho que com 14 anos. Ele reinou por muito pouco tempo, coisa de 3, 4 anos no máximo, o Tutankhamon. E acabou morrendo assim, até hoje, pelo menos o que eu já li, ainda não é muito bem definido como é que foi a morte dele. Foi alguma morte por doença, ele não foi assassinado nem nada. Foi alguma doença que ele teve. Tem alguns estudos que o pessoal faz, mas ele morreu muito jovem, 18 anos, e muito rápido. Monolatria, então, continua nesse período do Akhenaton, esse pedacinho do Tutankhamon. Bom, acabou o faraó, acabou a opressão, entre aspas, né? O que volta? O Estado volta com tudo. Volta o politeísmo normal, volta os sacerdotes, volta todo mundo. Eu não lembro agora qual é o faraó que veio depois, mas o faraó que veio depois, ele expandiu a máquina pública completa, com tudo. Até talvez dá pra fazer uma analogia, né? Uma analogia com esses conchavos para governabilidade. E começa ali, certeza que já tem esses conchavos justamente no período entre os sacerdotes, porque naquela época, como você tem império, você pode derrubar o faraó, né? Como é que você derruba o faraó? Matando ele. Como não conseguiram fazer isso, e muitos sacerdotes devem ter morrido nesse meio tempo, eles meio que seguraram a onda. Depois que veio o próximo faraó, que não é filho do Tutankhamon, o Tutankhamon não teve... Eu tenho quase certeza que ele não teve filhos, eu tenho essa dúvida. Ele casou com a irmã dele, né, tinha esses casamentos consanguíneos, mas ele não chegou a ter filhos, o Tutankhamon. Mas arrumaram um outro faraó lá que voltou com a máquina expandida de novo, né? Máquina pública expandida de novo. Tentar esse pessoal que tinha ficado de fora aí da... Ficada de fora, o trenzinho da alegria, né? A gente tem essa expressão, trenzinho da alegria do período do final dos anos 80, início dos anos 90, a gente tem o trenzinho da alegria, que são pessoas que não são concursadas, que estavam dentro do Estado, dentro da República que nós temos, e continuaram depois da Constituição de 88, né? A gente chama esse trenzinho da alegria. Então o trenzinho da alegria egípcio continuou. E aí os caras entraram a fundo, né? Nesse período. E aí o Egito acaba sendo um dos exemplos que a gente citou, que ele vai acabar se implodindo pelo seu próprio peso, um dos motivos, né? Ele não aguenta e acaba se implodindo pelo próprio peso também, né? Sim, tem essa questão, assim, a máquina pública sempre inchando e tentando, né? E é uma coisa que se torna impossível, né? Porque não tem, por exemplo, não tem algo, não sei, qualquer nação que aspire, onde todo mundo aspire a ser funcionário público, não tem como dar certo, né? Porque alguém tem que pagar imposto para sustentar todas as pessoas. Né?
Alguém Então, tem que. Não dá, se todo mundo for funcionário público, o país não anda. não anda, a coisa não funciona, né? Então vai acabar quebrando de uma certa forma, né? Não anda, isso não é de agora, né? Já é coisa antiga. E aí, sim. para conectar então esse finalzinho, teve um período que a coisa andou. E aí agora a gente entra dentro do que falou do Egito aí, então tem José, que é um das figuras desse período, né? José do texto bíblico, que faz essa conexão direta também. E assim, a gente está falando de José, bom, eu estou falando aqui, a gente está num podcast que talvez não seja somente de cristãos, então pode ter pessoas que não são cristãs também. Mas José da Bíblia existiu, não existiu? Não, a gente tem coisas da arqueologia, que é o que estaria, vamos dizer assim, as evidências científicas da historiografia, que é o que podemos dizer. A gente tem evidências de José, ou pelo menos de alguém que, coincidentemente, entre aspas, bate muito com as características do José desse período, lá na cidade de Cairo atual, né? A gente tem muitas evidências ali do período de José, tem o tradicional evento do pessoal saindo da terra do Egito, que não temos evidências da viagem de Israel ao longo do deserto do Sinai, até o momento. Mas a gente tem evidências de algumas guerras, algumas brigas também, entre Israel já em Canaã, estabelecido em Canaã, com o Egito. Isso a gente tem. Então, Israel sai da terra do Egito e vai para Canaã. Aí, quando chega lá em Canaã, a gente tem os textos bem conhecidos de Josué, as conquistas e tudo mais. E aí, só que Josué também, que a gente conhece bastante, e nessas guerras de conquista dos povos cananeus, não é um só, não é um país, são vários povos, tem muitas brigas, a arqueologia disso já... Região tribal, né? Uma região tribal. É tudo tribo ali naquele início ali, né? Então tem muitas... E a arqueologia já é um pouco mais farta nesse período da conquista de Israel. Conquista, e às vezes não conquista, de Israel entre os povos cananeus. E aí depois de Josué a gente tem um outro período, e a gente vai finalizar com esse período agora, que é o período dos juízes, né? Então o período dos juízes que a gente vai contar aqui é o do livro do Juízes. A gente não vai ler o livro de Juízes e nem contar toda a historiografia do período dos Juízes, porque não é objetivo, mas apenas para a gente ter uma ideia do que foi esse período dos Juízes, que, assim, de uma certa forma, vamos dizer assim, é o começo do fim do que Israel poderia ter dado certo, né? Poderia ter dado certo no período dos Juízes, não deu certo e deu tudo errado depois. Tem essa questão, porque é um domínio descentralizado, né? É um domínio descentralizado, porque Israel era dividida em tribos também, apesar de ser uma etnia só, né? Eram divididas nas 12 tribos ali, né? E nessas tribos a gente tinha o que mais se aproxima do que a gente chamaria modernamente de uma organização espontânea, vamos dizer assim, no sentido de que um líder é reconhecido por determinada região, determinada tribo, e que são esses juízes, né, que a Bíblia vai falar por cada tribo, por exemplo, tinha o seu juiz, né, que julgava as causas entre o seu povo, né, e dentro dessa organização, obviamente, qualquer conflito entre uma tribo e outra, obviamente não podia ser nenhum juiz das duas tribos, né, era apelada para uma terceira, né, era escolhida entre as partes uma terceira para julgar entre eles. Então a gente tem aí um período que como é que se diz? Não era centralizado, era descentralizada a administração, assim, porque eles até se uniam como bloco para o período de guerra, de conflito, mas dentro da sua região, cada um tinha a pessoa ali que era escolhida pela aquela comunidade para julgar entre eles, né? Para julgar entre eles. Então era uma coisa assim bem descentralizada, não tinha esse peso de máquina pública gigantesco, assim, né? Gigantesco assim, e
as contribuições eram mais diretas, então, vamos dizer, porque eram de região, eram dentro da própria região, né? Dentro ficava ali, parte administrativa era muito mais fácil de ser executada, né? De ser executada por ser descentralizada, né? E esse período vai aí de mais ou menos, né, 1350 ou 1390, aí tem um pouquinho de oscilação nas datas aí, até 1075, 1010, né? Entre aí oscila nesses antes de Cristo, né? Nesses nesse Então pega período. um período Isso. quase 400 anos, 350 anos mais ou menos, né? E o engraçado desse período, ou os pontos interessantes desse período, é justamente isso. Você não tem um negócio centralizado. Porque o pessoal saiu da terra do Egito, Deus prometeu aquelas posições geográficas ali dos cananeus, e eles tinham que conquistar aquelas terras, né? Tanto que quando começa ali com Josué, tem a divisão, vamos dizer assim, os marcos, mas tem os cananeus que moram ali. Então cada um vai conquistar o seu pedaço de terra. Se precisar de ajuda, chamar outra tribo para poder ajudar, como aconteceu bastante, né, para ajudar e tudo mais. No período do juízo a gente vê isso bastante. Só que aí, como eles estavam assim, meio que praticamente independentes, as tribos estavam cada uma por si, né? Você tinha ali o tabernáculo e tudo, ou seja, você tinha uma certa união entre todas as tribos, uma certa teocracia, podemos dizer assim, não teocracia como a gente imagina que acontece hoje no Irã ou em outros países, né? Não nesse estilo, mas uma teocracia do tipo, nós temos as leis civis, morais e religiosas num código só, que é o Pentateuco, né? Mas assim, só. Você não tem um presidente, um ditador, um imperador, um rei. Não, a coisa tá bem separada. E eles tinham que se manter o centro da manutenção, vamos dizer assim, da união, vamos chamar assim de a união das tribos, seria justamente na lei, no Pentateuco, né? Então eles tinham essa confederação, né? Só que aí vinham as outras nações e atacavam a tribo de Manassés, aí se juntava todo mundo e guerreava para poder proteger a tribo de Manassés. E aí é que começa esses períodos de subjugar, por exemplo, o Egito, os filisteus, os sumérios e tudo mais, eles atacavam e subjugavam, conseguiam subjugar boa parte das tribos, quase todas as tribos e tudo. Só que aí tem alguns detalhes que a gente não vai adentrar, que são detalhes mais teológicos, né? Porque eles se desviavam, aí Deus mandava essas nações para subjugar, para poder ensinar esse povo, porque eles acabavam desviando em algum momento, e no meio de tudo isso, Deus levantava um juiz. E esse juiz, que é esse período dos juízes, a função dele era, primeiro, retirar a ameaça militar externa. Depois que retirou a ameaça militar externa, aí a coisa voltava como era antes. Cada um tomava conta da sua vida, não tinha nada centralizado, e aí se quisesse, por exemplo, resolver algumas questões de ordem religiosa, né, ou alguma coisa religiosa, civil, estava tudo no mesmo código, aí procurava o juiz. Então a gente tem toda a lista dos juízes lá, Eude, Débora, o Jair, que não é Messias, é bom deixar esse ponto destacado, não é o Messias de hoje, tá? É o Jair antigo, tá? Então, o de Manassés, o de Manassés, o Jair de Manassés, não o Jair do Brasil, tá? É outro Jair. Aí a gente tem talvez o mais conhecido, Sansão, né? E outros juízes. Samuel, que foi o último juiz, né? Então a gente tem todos esses juízes que Deus levantava para fazer alguma limpeza militar, para tirar a ameaça militar, ou, como já vai chegando mais perto de Samuel, para poder dar uma organizada na questão civil e religiosa, que Samuel também tinha uma outra parte que era sacerdotal, né? Sim. Então eles tinham essa unificação, mas assim, a função deles era mais religiosa e civil, nesse sentido de eu tô com um problema aqui, vamos resolver. Resolveu, acabou. Cada um vai tomar conta da sua vida, né? Então, viviam justamente nisso, né? É claro, a gente tem diversos problemas, e aí são problemas mais teológicos, problemas de ordem de pecado, de
desviar e tudo mais, que é uma outra questão, mas pegando, vamos dizer assim, na parte normal da vida, normal entre aspas, parte civil da vivência, todo mundo tomava conta da tua vida, né? E eles viviam, entre aspas, tirando essa parte teológica de pecado, viviam tranquilo. Por exemplo, e aí só um detalhe, um parênteses aí sobre o livro de Juízes, né? Então o livro de Juízes ele vai abarcar esse período todo, o livro de Juízes até o capítulo 21, até o capítulo 21, isso aqui é 21? Até o capítulo 21, ele vai abarcar esse período, aí Samuel vai pegar um pouquinho depois, né, já no livro de Samuel, que já é um dos últimos juízes, né, mas o período de juízes vai até o capítulo 21, e engraçado que o último versículo do capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, tá? Mas o que tinha, e aí talvez uma exegese dentro do texto, o que é fazer o que parecia reto aos seus olhos? É justamente baseado na cultura que eles tinham, que era do Pentateuco. A base deles era essa. É claro, os caras se desviavam. Para mim, particularmente, o livro do Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia, de tanta coisa ruim que acontece. Então você tem ali o cara que esquarteja a própria mulher, manda as partes da mulher em cada tribo, aí tem revolta interna, tipo uma guerra civil, tem a história de Sansão, que particularmente é muito triste. Então assim, tem muitas coisas tristes lá dentro, mas de ordem religiosa, o cara se desviando, né? Tem bastante isso, né? Mas numa outra perspectiva, que é essa do juiz, vamos pegar um período, por exemplo, Samuel está como juiz ali, e foi até a sua velhice, né? Está julgando Israel justamente com a lei, e só, era o que ele fazia. Esse livro de Juízes parece, e a tonalidade da forma como ele é escrita reflete muito o escritor que escreveu, ele parece que ele está no período da monarquia. Porque não tem como de você falar de alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Exato. Então esse cara, eu tava falando, naqueles dias não havia rei em Israel, é porque nos dias do escritor do livro de Juízes tinha rei. E como ele tá, aí já é uma exegese minha, como ele tá falando de Israel especificamente, ele não tá falando do reino do norte ou reino do sul. Então dá a entender que ele escreveu esse livro ali no período... muito provavelmente antes de Samuel, porque ele não cita Samuel. Pode ter sido até o próprio Samuel que escreveu isso, talvez, mas a gente sabe que esse cara não escreveu sobre Samuel, porque não tem. Talvez ele possa ter falado ali no período da monarquia inicial, Saul, no máximo até Davi, né? Porque no reino de Davi, Samuel já estava morto, então ele poderia ter colocado a história de... Aí eu tô especulando, né? Ele poderia ter colocado a história de Saul no período do reinado de Davi. Então, muito provavelmente, esse cara está escrevendo no reinado de Saul. Saul reinou por um bom tempo. Então, ele está escrevendo aí. Então, ele está com a perspectiva da monarquia de Israel, principalmente nesse iniciozinho da monarquia de Israel, olhando para trás. É claro que o período que eu estou vivendo é melhor, e claro, não é uma boa palavra, né? Mas na cabeça do cara aqui, é claro que o período que ele está vivendo é melhor do que o período anterior. Então ele vai escrever assim, uma perspectiva bem pessimista do período dos juízes. Por isso que a gente tem esse livro tão triste e tudo mais. Mas assim, se a gente for fazer umas minutas, que assim, tem por 350 anos, 400 anos de juízes, cara, dá aí, arredondando as contas, umas 10 gerações. Nem tudo foi ruim, né? A gente tem muitos juízes, Jefté e outros ali, que depois que acabou a parte militar, ainda julgou Israel por mais 30, 40, 50 anos. Então você não passa 50 anos com problemas religiosos o tempo todo, a coisa fica mais apaziguada, né? E então, assim, de uma perspectiva de período de sociedade, é um período bem mais... aqui é onde eu fiz a brincadeira, aqui é o começo do fim de algo que poderia ter dado muito certo, né? Porque o próximo período disso é que deu muito errado, inclusive, né? Quando entra aí Saul, né? Saul começa já com... aí começa Saul, né? Porque aí a gente vai já pro próximo episódio, já finalizando esse aqui,
a escolha de Saul, aí é uma mudança mudança de governo, a forma... Paradigma, pode dizer até. Paradigma, exatamente, eu estava procurando essa palavra. O paradigma social aí da época de Israel, desse período dos juízes, que a gente vai pegar ali em Samuel, que depois de Samuel já vira a chave para Saul. Rapaz, assim, coisa boa, claro que tem, porque a gente nem entra nesse detalhe, mas tem a soberania divina aí que está controlando a história o tempo todo, né? Mas olhando na perspectiva puramente humana, o começo deu muito errado. E aí a gente vai tratar disso em detalhes. Não é porque o começo deu errado, porque a gente acha que deu errado. Porque o próprio Deus falou, vai dar errado. E deu errado, né? Exato. Tem esse detalhe que é muito importante. Então Deus falou, olha, vai acontecer isso, 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 aquilo. Vocês querem? Aí o que o povo fala? Quero, mas você tem certeza que quer? Deus estava até... Porque, assim, nesse período que não tem juízo e tudo mais, e até o cara pareceu que era reto aos seus olhos, quem meio que governava, e Deus vai acabar falando isso pelo profeta, que era também profeta, né, Samuel. Olha, Samuel, fica tranquilo, não estão te rejeitando como juiz, estão rejeitando eu. Estão rejeitando eu como Deus. 1 Samuel, acho capítulo 8 ali, né? Senão, é o capítulo 8, né? Então começa ali, devia ter deixado a coisa tranquila, daria certo, funcionaria, mas aí começou a dar tudo errado, aí Deus falou, tá bom, deu tudo errado, aprenderam, tomaram na taca, agora vamos arrumar isso, né? Aí arrumou de um jeito que deu certo, para os propósitos de Deus funcionou, né? Mas o povo sofreu muito e sofreu tanto que vai até o cativeiro babilônico, né? Por causa, e eu considero isso, claro, cativeiro babilônico oficialmente tem um motivo, mas o começo disso começa aqui, no fim de Juízes, começa aqui. Mas o que é esse apelo à centralização, né? Centralização. Aqui a coisa é descentralizada, e os caras quiseram centralizar, e aí, como a gente já viu em outras histórias, né, do Egito, de Roma, e o resto da história, o peso do Estado implode e carrega todo mundo junto, né? Acaba carregando todo mundo junto. Bom, então era isso que a gente tinha preparado para hoje. Então no próximo episódio a gente vai começar aí a falar justamente desse finalzinho de Juízes, já começando o período da monarquia. Então a gente vai focar bastante principalmente na transição, e aí a gente vai pegar um pouquinho mais de exegese bíblica, sempre assim, a gente está nesse começo ainda do podcast, com esse foco um pouco mais estatal, como é que a coisa funciona, né? Porque a gente precisa ter uma ideia de quem é que vai, entre aspas, e com muitas aspas, controlar a economia, tá? Que não controla, a gente só vai ver que nunca deu certo quando o Estado tentou e nunca controlou a economia, né? Então a gente precisa conhecer bem um pouquinho dessa história do Estado e dentro até do texto bíblico, que a gente vai trabalhar bastante. Aliás, acho que uma das vezes que mais falhou na história é o Estado. A única coisa que falhou na história foi o Estado, viu? Mais comprovada pela história. E assim, a gente está falando de Estado não é com a cabeça moderna, de Estado moderno agora, depois do iluminismo e tudo mais. Não, Estado, a gente está arredondando as contas para tudo. Aqui nós tínhamos entre aspas, Estado, que era o Estado da monarquia, do período do juiz, Estado império, que a gente falou, Estado república de Roma e tudo mais, tá? Então aqui tudo é uma questão estatal de uma forma geral. Diferente do conceito amplo, né? Que tem se manifesta em várias faces, né, em várias facetas. Mas a gente está falando, claro, num espectro amplo, assim. De um espectro amplo. Porque cada época teve o seu modelo de Estado, né? Que, a grosso modo, a gente pode fazer certas comparações, né? A grosso modo, assim, anacronicamente, a grosso modo, mas a gente... não deixa de ser essa mesma ideia da centralização do poder, né? Como vou dizer, em concentrada ou em uma figura como um imperador, um rei, né, ou dois cônsules, né, os cônsules aqui, que eram, no caso da República de Roma. De Roma, etc. Né, mas é claro,
Estado de uma forma geral que bem sabemos, né, que se manifesta na história aí em determinados períodos de diversas formas, né? Mas tem sempre por trás essa ideia de centralizar o poder nas mãos de um mínimo de pessoas, né, para controlar o que é impossível, né, controlar outras pessoas, um número né? maior onde todo mundo é um indivíduo e cada um tem o seu modo de ver a vida, etc. Então, e não é de hoje essa tentativa de controlar pessoas, né? É uma coisa antiga já, igual a gente colocou aqui, é muito antigo, né? Então, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio, tá? Eu vou deixar alguns links muito interessantes que a gente deixou separado, tem alguns vídeos no YouTube, tem uns episódios que são mais de histórias muito interessantes, tá? Que aí pode complementar essa parte um pouco mais histórica de Roma, do Egito e tudo mais. Tem um outro podcast também que eu particularmente recomendo muito, do História Magister. Eu vou colocar o link do podcast do Google, mas encontra ele em qualquer plataforma, que vai contar um pouquinho da história da República de Roma. Na realidade, o cara vai até bem antes, ele conta quase que a história de Roma toda. Se eu não me engano, vários episódios, né, sobre... são vários, que são 11 episódios, né? 11, 12 episódios. Então ele conta a história de Roma, assim, muito boa, é bastante interessante. Ele começa no início de Roma, e o foco dele é a parte da República, que é um pouquinho disso que a gente falou, mas também pega uma parte do Império Romano, que também é bastante interessante. Não, e ele vai, claro, de forma bem mais minuciosa que nós fomos, né? Que nós estamos dando... falando de uma forma ampla, geral, mais ou menos o modelo do Estado, ele não tá... Então lá ele vai citar o nome das pessoas, vai dar data, vai dizer quais são as brigas, inclusive brigas políticas, né, que a gente nem citou aqui, mas tem milhões de brigas políticas, o cara detalha, né. E aí também eu vou deixar outros links bastante interessantes, mais desse período do juiz, que está em português, é uma tabela com o período o período de cada juiz, o período que ele reinou, tem mais ou menos uma soma que dá quase 350 anos do período dos juízes, período bíblico, né? Tem uma outra tabela que está em português, é como se fosse já com datas, inclusive, tá? Que dá para visualizar quem começou, qual foi o juiz, quando ele começou, quando ele terminou, e sob a opressão de quem que estava antes daquele juiz. Então aquele juiz foi elevado por Deus para resolver aquele problema daquela opressão, da opressão militar externa no caso, né? E aí tem um outro link que infelizmente eu não achei em português, mas tem em inglês, que está muito bem detalhado em inglês, mas aí pode colocar no Chrome, colocar tradutor lá do Chrome, que é a cronologia dos juízes resolvida, vamos colocar desse jeito. E aí eu dei uma olhada, ela não tá muito ruim não, tá boa, as datas, e aí é um texto bem longo, tem uma tabela mostrando a cronologia dos juízes, tem as datas BC significa Before of Christ, ou seja, antes de Cristo, então tem as datas, tudinho, tá bem interessante, tá bem arrumadinha, e aí tem os textos, e a cronologia passa pelos juízes todo e acaba pegando também um período essa aqui é só dos juízes, mas tem outros links que vão para outros períodos da história de Israel. E o interessante aqui é que tem um pouquinho de arqueologia, tem aquele ponto que eu estava mencionando, como é que a gente sabe que existe Israel depois da saída do Egito, que é a estela de... eu não dou conta de falar esse nome nem em português, aqui está o nome em inglês, lá tem escrito o nome em inglês, Merneptah, a estela de Merneptah. O que é uma estela? É uma pedra muito grande, onde tem a escrita, né, que é egípcia, inclusive, escrita em hieroglifos, né, que era escrita da época lá do Egito, e aí tem uma citação do nome da país, ou povo, ou nação de Israel, e essa estela é de 1208 a.C. Ou seja, em 1208, quando essa estela foi esculpida, a gente sabe que existia Israel na terra de Israel, lá no meio dos cananeus, e que teve uma briga com o Egito. Então, pelo menos a gente consegue fazer alguma datação a partir daí, tá? Que é bastante interessante. Então, vai estar também aí nos links aí, tem muito mais detalhes
A gente nem mencionou mais detalhes históricos, tá? Mais algum detalhe, Thiago, que você queria destacar? Não, acho que é só isso aí e aí vamos preparar para o próximo, né? para o próximo episódio, mas eu acho que o que a gente ia abordar hoje, acho que a gente abordou tranquilo aí todo. É isso tudo. Tudo que a gente tinha preparado, né? Então, no próximo episódio a gente vai. E aí talvez até comece um pouquinho mais de tretas, né? Aí são tretas teológicas, né? Tretas teológicas, tá? A gente vai começar com treta teológica, que é da boa, então quando a gente trabalha com teologia é do bom. E assim, e o melhor de tudo é que a gente vai começar com uma treta, no sentido de é uma treta econômica, acaba sendo uma treta econômica e estatal, mas é uma treta que vem da Bíblia. Então, assim, qualquer problema, qualquer discordância, eu não concordo, eu acho que está errado e tudo mais, briga com a Bíblia e mais, briga com quem citou as palavras que estão escritas na Bíblia, com o próprio Deus. Né? Então vai brigar com Deus, né? Então esse aí é o próximo episódio que a gente vai trabalhar, que é mais especificamente o finalzinho de Juízes ali com Samuel, e a gente vai pegar um pouquinho mais de texto ali de 1 Samuel, capítulo 8, talvez até um pouquinho mais, até o início do reinado de Saul. Por aí. Certo? Certo, tudo. Bom, então é isso, senhores. Obrigado, Thiago, e até a próxima. Obrigado aí. Obrigado. Até a próxima. E se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar no Spotify com 5 estrelas ou deixar o seu like no YouTube, caso você esteja ouvindo por aí. E também não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até a próxima.